Bora, galera, então, conforme prometido, vamos continuar então o processo de produção do ácido fosfórico agora via seca. Via úmida a gente já viu que não tinha tanto rigor quanto a pureza, lá mais direcionado à indústria de fertilizante, agora a gente está com um processo que a gente quer uma alta pureza, a gente quer um ácido fosfórico que seja possível de ser utilizado no laboratório de química analítica, que seja possível utilizar ele numa produção de chocolate, que seja possível utilizar ele na produção de um refrigerante, principalmente os refrigerantes à base de cola, né? Então são essas aqui as reações envolvidas no processo de via seca, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: qual que é a matéria-prima? Ela muda do processo via úmida? Não muda. A lógica do processo muda? Essa sim. O que a gente vai ter aqui é o que? Uma redução do fósforo presente aqui na forma de fosfato, a gente obter o fósforo elementar, certo? O fósforo reduzido. Pessoal, se vocês observarem o fósforo lá na forma de fosfato, se você observar aqui na forma de fosfato, fosfato tem uma carga, desculpa, aqui é 3 menos, né? 3 menos. Se vocês forem observar, a carga desse íon composto é de 3 menos. Do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Para dar menos 3 aqui, a gente tem que ter um NOx do fósforo igual a mais 5, certo? E esse NOx aqui igual a mais 5, a gente observa que o fósforo aqui, a semelhança dos metais dos processos que a gente já viu, ele está aqui na forma de um elemento oxidado. A gente quer reduzir ele para a obtenção do fósforo elementar, certo? Então a lógica é obter o fósforo elementar, depois aí a gente faz a queima dele, e depois da queima já tem a produção do óxido de fósforo, que é então adicionado aí, misturado na solução diluída, e por fim a produção do ácido concentrado. Você fala assim, nossa, mas é complicado demais. Não é tanto, gente, porque se a gente for fragmentar aqui o entendimento do processo, vai ficar bem tranquilo. Eu falei tudo de uma vez, fica parecendo que é muita informação, certo? Primeira coisa, fazer essa redução num forno. Aqui, nesse caso, a gente já tem um forno elétrico, tá? Esse forno, gente, ele vai, nessa reação, a gente vai ter a matéria-prima, que é a rocha fosfática, a fluoropatita, sílica, e olha o coque de novo, o coque funcionando bem como um agente redutor, né? Ele funciona bem como um agente redutor porque ele consegue oxidar esse carbono para a forma de monóxido de carbono. Aqui a simplificação, como se a rocha fosfática fosse principalmente fosfato de cálcio, aí aqui com sílica e carbono, formando o silicato de cálcio, fósforo elementar e o monóxido de carbono. Essa sílica aqui, gente, ela tem um papel fundamental nesse processo, que é o quê? Ela é agregar as impurezas da rocha fosfática, esse é um, dá o fluxo para o processo, né? Porque ela tem que ser, para o fósforo reduzir, ele tem que se separar desses outros componentes, né? E a sílica tem esse processo, dá esse fluxo para fazer essa separação. Um outro processo é a absorção do ácido fluorídrico. Ela não deixa sair o flúor na forma de ácido. Então, 20% do flúor vai estar presente aqui na forma desse fluoreto de silício, ok? E aí a gente tem aqui, então, esse fluoreto de silício, ele pode ser obtido aqui na forma de hexafluorsilício, ok? Depois, esse fluoreto de silício pode ser convertido e esse aqui, sim, ele é reutilizado, tá? E a sílica, então, é regenerada também nesse sisteminha aqui. Então, 20% do flúor pode sair aqui nessa forma, certo? Aqui está o resumo do processo, mais uma vez, né? A sequência de operações, ó, tratamento da matéria-prima, a rocha e a areia, a sílica, são misturadas com coque, depois vai para o forno, né? Lá no forno, ela é aquecida a uma temperatura elevada.
a escória e o ferro são sangrados separadamente. Então, essa escória é rica em sílica, agregando aquelas impurezas presentes na rocha fosfática. Aí a gente já tem o vapor do fósforo e o monóxido de carbono, que já é produto da reação. A reação já aconteceu aqui, ó. A reação aconteceu, subproduto e o produto. O fósforo, então, é transportado até os centros consumidores. Ou então, lá mesmo ele é fundido e nebulizado, certo? Porque ele é convertido em pentóxido de fósforo. Depois, esse pentóxido ele entra em contato com o ácido fosfórico diluído, formando ácido fosfórico concentrado de elevada pureza, tá? Tá aqui o exemplo aqui desse processo todo que eu falei, o fluxograma, mais ou menos aqui as quantidades de cada matéria-prima, energia estimada por tonelada, tá? A gente tem aqui a rocha fosfática, ó, a preparação, o forno elétrico, onde ocorre a reação, remoção da escória, queimador de fósforo e aqui, por fim, o precipitador do ácido fosfórico. E a gente já tem que o ácido fosfórico já final, ok? Olha só, destino dos componentes. O flúor não é recuperado pelos fabricantes de fósforo. Segundo essa fonte que eu retirei as aulas aqui, né? A gente tem esse inconveniente do flúor não ser recuperado. Deve ter bastante pesquisa voltada para essa parte, né, da recuperação do flúor. Tem muita pesquisa voltada à recuperação do fosfogesso, utilização do fosfogesso na construção civil. Então tem essas questões aí todas voltadas para essa preocupação ambiental com esse processo. O monóxido de carbono ele é empregado como combustível na preparação da carga do forno. Então, beleza, né, ele é reutilizado. A escória no forno é vendida como lastro ou como carga de enchimento. O fósforo empregado como produto intermediário, sendo remetido onde é queimado e oxidado. Essa que é a reação que estava faltando lá da queima do fósforo. Depois que sai lá do forno elétrico, esse fósforo é queimado e aí ele entra em contato com ácido fosfórico diluído. Aqui está como se fosse com a água, né? Mas aí ele entra em contato com ácido fosfórico diluído. Por quê? No ácido fosfórico diluído a gente tem o próprio ácido fosfórico, né? E água. Como ele vai reagindo com a água, ele vai retirando aqui como se fosse a porcentagem aquosa e aumentando a porcentagem do soluto, que é o ácido fosfórico, certo? E aqui eu coloquei então um resumo dessa parte que eu acabei de falar. E o produto final então é um ácido com grau alimentício, ou seja, de elevada pureza, certo? Pessoal, essa parte aqui, então, de produção do ácido fosfórico, que é o principal componente de fósforo, né? Então, se a gente for resumir aqui o uso da indústria de fósforo, a gente pode colocar o ácido fosfórico via úmida, deixa eu colocar assim, ó, via úmida e via seca. É o principal componente, então, é o ácido fosfórico. O via seca, a maior parte da produção vai para a área alimentícia. O via úmida, ele vai para fertilizantes, principalmente fertilizante. Ah, mas que tipo de fertilizante? Você não falou lá no comecinho da aula que era bastante utilizado para fornecer esse nutriente de suma importância para as plantas, né, para as plantações? E é justamente isso mesmo, é para a produção dos superfosfatos, né, os fertilizantes ricos em fósforo. Como que funciona isso? A gente tem esse ácido fosfórico, o próprio ácido fosfórico entrando em contato com a rocha fosfática. Dependendo da rocha fosfática com ácido sulfúrico, a gente pode ter então a produção desse superfosfato. Então, está aqui. Não conseguiu fazer aquela conversão para ácido fosfórico, mas formou um sal aqui que já é com um fósforo mais solúvel para a planta remover, para que a planta, o vegetal, consegue absorver, esse fósforo com a maior facilidade. Esse é o superfosfato esse é o fosfato monocálcico, tá?
Também a gente tem o superfosfato triplo, onde em vez de adicionar com ácido fosfórico, usa o ácido fosfórico, o ácido lá nesse outro processo, com ácido sulfúrico, não converte em ácido fosfórico, converte nesse sal de fosfato, né? Que tem uma solubilidade maior do que o da rocha. Tá? Por que não joga a rocha direto no solo? Porque senão a plantinha não consegue remover com eficiência esse fósforo. Colocando nessa forma que a planta consegue absorver com mais facilidade, né? E aí tem uma outra estratégia. Ao invés de adicionar ácido sulfúrico, a gente adiciona o ácido fosfórico mesmo, formando um sal mais rico ainda em fósforo, né? Porque é lógico, a gente retirou o fósforo usando um ácido rico em fósforo. Também tem a produção aqui do flúor. O flúor está bem acompanhando aqui esse fósforo, vocês percebam isso, e é uma preocupação a mais onde tiver esses tipos de produção. Então tá aqui a produção do ácido do superfosfato triplo, tá? Um resumo dessa produção aqui através do fluxograma. Olha só as matérias-primas: rocha, fosfática, água, vapor de água e ácido fosfórico. E aí tem aqui um misturador, um depurador para remover aqui essas impurezas, certo? E aí, por fim, a gente tem então a produção desse sal aqui, desse fertilizante, que é altamente aproveitável pela plantinha. O vegetal consegue absorver ele com grande facilidade, certo? Os exercícios da lista aí, se eu não me engano, são os próximos 8 ou 9 exercícios que dá para fazer com essas aulas, são exercícios sobre a indústria de fósforo, ok? Exercício bem tranquilo, qualquer dúvida, gente, é só me chamar. Valeu demais e obrigado, viu?